Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Veros Horror. Esse relato é de um coveiro da cidade do Rio de Janeiro. Vamos para a história. Meu nome é Marco Antônio, tenho 47 anos e trabalhei como coveiro durante 5 anos. Faz muito tempo que trabalhei no cemitério, mas aqueles poucos anos foram marcantes na minha vida. Passei por algumas experiências sobrenaturais lá e acabei aprendendo a lidar com o mundo invisível, com os mortos. Eu comecei nesse trabalho quando eu tinha 25 anos. Eu tinha acabado de ser pai, minha filha tinha meses ainda e eu acabei ficando desempregado. Antes de ser coveiro, eu trabalhava com a minha família. Meus pais tinham uma pizzaria. Aquele trabalho dava para sustentar a mim, a minha esposa e minha filha. Era pouco, mas dava para sobreviver. A pizzaria entrou em uma crise financeira muito forte e meus pais tiveram que fechar. Minha filha tinha acabado de nascer e eu fiquei desesperado e já comecei a procurar algum serviço. Fiquei desempregado vivendo de bico por 4 meses e a primeira oportunidade de um emprego fixo que apareceu, eu peguei. Eu morava 3 ruas depois de um cemitério. Conhecia um coveiro de lá e falei com ele. Se aparecesse alguma vaga, eu queria. Eu falei com todos que eu conhecia e essa foi a primeira oportunidade que surgiu e eu agarrei com unhas e dentes. Mesmo com medo de trabalhar em um ambiente assim, eu aceitei. Minha esposa disse para eu tomar cuidado naquele trabalho, pois eu sempre tive sensibilidade para sentir energias. E já tive algumas visões de coisas espirituais durante a minha vida. Nós éramos casados por 4 anos e ela já sabia bem de tudo isso. Mas como estávamos precisando, não dava para recusar aquela vaga. Comecei a trabalhar lá e em pouco tempo já me adaptei. Diferente da pizzaria, lá era um lugar tranquilo e calmo. Com o passar do tempo, eu comecei a sentir a energia do lugar. Eu sempre fui assim, sempre tive a capacidade de me conectar com os ambientes. Eu sempre conseguia sentir a energia dos lugares. Eu tinha sentimentos que chegavam repentinamente, como tristeza, melancolia e medo, mas também era um lugar de paz. Quando eu tinha 1 ano trabalhando lá, mais ou menos, aconteceu minha primeira experiência. Tinha um túmulo que ficava na parte de trás do cemitério. Quando eu ia limpar aquela área, ou até mesmo abrir as covas por perto, eu sentia muito frio. Era muito estranho porque, mesmo em dias normais ou quentes, eu sempre sentia frio quando chegava ali. Só eu. Ninguém sentia aquele frio. Só eu. Depois de um tempo, eu comecei a ouvir um sussurro no meu ouvido, bem baixinho, sempre ali, naquela região, próxima àquele túmulo. Ouvia risadas também. Eram risos baixinhos e a voz era bem fina. A sensação era que alguém estava dando risadas bem em cima do meu ouvido. Eu falava com as outras pessoas que trabalhavam lá e ninguém sentia nada. Todos sentiam paz ali. Diziam que os vivos são muito mais perigosos que os mortos. E eu concordo. Mas aquilo estava me atormentando. Acho que é porque eu ainda era iniciante na profissão. Comecei a fazer orações sempre que chegava para trabalhar, para ver se aquilo parava. Mas não adiantou muito. Na verdade, quanto mais eu pensava naquilo, mais eu ouvia aqueles risos. O frio e o medo ficavam cada vez mais intensos. As pessoas que trabalhavam lá me diziam
que eu iria me acostumar com as assombrações daquele lugar, que era algo normal, mas que era inofensivo. Era só eu não ficar com medo que eu iria me acostumar mais cedo ou mais tarde. Eles sempre diziam: medo temos que ter dos vivos. Em um determinado dia, eu estava limpando umas lápides próximas daquela área, no final do cemitério, perto dos muros de trás, quando eu senti uma presença perto de mim. Sabe aquela sensação que tem alguém atrás de você? Eu não estava acostumado com isso e não consegui conter o meu medo. Fiz uma oração e continuei o meu trabalho. Mas eu senti um vento muito gelado passando por trás de mim. Me arrepiei da cabeça aos pés. Quando olhei para trás, eu vi, bem colado em mim, uma mulher. Uma mulher não, o espírito de uma mulher. Ela estava parada e tinha um rosto pálido, umas roupas brancas encardidas. Ela me dizia claramente: "Tá com medo de mim?" E começou a rir. Uma risada muito fina e assustadora. Eu fiquei sem reação. Na verdade, senti tanto medo que parecia que meu corpo ia desfalecer. E ela parecia gostar daquilo. Deu para perceber que ela achou engraçado me ver com tanto medo. Ela foi correndo em direção daquele bendito túmulo. Corria devagar e dando risada. Ela estava se divertindo com aquela situação. Acho que as pessoas que trabalhavam lá estavam tão acostumadas que não ligavam para nada disso. Mas eu ligava. Tinha medo. Não gostava. E aquilo deve ter sido engraçado para ela. Depois daquele dia, eu passei a ver aquela moça com mais frequência. Ela não saía de perto daquele túmulo. Fui tentar descobrir quem era que estava enterrada ali e consegui. Ela havia morrido há 6 anos, de problemas renais. Tinha um leve atraso mental, não amadureceu e agia como se fosse uma criança. Tinha uma moça que visitava aquele túmulo umas 3 vezes por ano, no dia de finados, antes do Natal e no dia do aniversário da falecida. Aquela moça era sua irmã mais nova, que passou a cuidar dela quando os pais morreram. O nome dela era Dona Lourdes, e sua irmã me contou que ela gostava muito do dia do seu aniversário, dia 20 de março, e também adorava comemorar o Natal. Ela mesma, depois de senhora, gostava de ganhar presentes nessa data. Então, depois de sua morte, sua irmã passou a visitar o seu túmulo nessas 3 datas por ano. Imagino que, mesmo depois de morta, ela estava querendo se divertir e encontrou em mim uma oportunidade para isso. Depois, eu me acostumei a vê-la. E ela, assim, sempre rindo e se divertindo, brincando de assustar pessoas. Tinha também um outro menino. Ele tinha por volta de uns 5 anos, usava roupas antigas, parecia dos anos 20 ou 30 mais ou menos. Ele estava sentado em um túmulo e eu avistei ele sozinho. Olhei ao redor e não tinha ninguém perto dele. Pensei logo: cadê os pais dessa criança? Tinha um enterro próximo dali e imaginei que seus pais estavam ali. Estava fazendo o meu trabalho normalmente, cavando uma sepultura e o enterro lá acontecendo. Quando acabou, vi que todos foram indo em direção à saída do cemitério. Conversaram, tristes. Devia ter umas 10 ou 15 pessoas ali, um enterro de pouca gente. Achei que a criança iria embora, mas estava ali ainda, sentada naquele túmulo. Me perguntei por que os pais daquele menino não foram buscá-lo. Quando estavam todos já parados na entrada do cemitério, eu fui até lá para falar da criança que estava ali sozinha. Quando estava indo na direção daquele pessoal, vi que tinha uma moça jovem. Parecia a viúva, porque estava muito triste, e todos consolando ela.
Cumprimentei ela e as outras pessoas que estavam ao seu redor e disse que tinha uma criança lá atrás, se era parente deles. A criança estava sozinha ali e não chegou perto do enterro. Eles disseram que não tinha nenhuma criança com eles, somente uma mocinha de 12 anos. Eu mostrei para eles onde estava a criança. Ninguém viu, nem eu. Eu pensei que ele deve ter saído dali, corrido para algum outro lugar. Mas eles me ignoraram porque realmente não tinha nenhum menino pequeno com aquelas pessoas. Eu me desculpei e comecei a procurar aquela criança, mas não a encontrei. Meus colegas de trabalho riram de mim e disseram: "Cara, isso é normal aqui. A gente sempre deve observar bem e ver se é a gente ou o espírito que estamos vendo, porque isso é muito comum nesse lugar." Eu tenho algumas outras experiências que passei. Dariam horas de prosa, mas eu prometo que vou escrever mais para te contar. Pessoal, e esse é o relato de hoje. Caramba, imagina, né? Trabalhar em um local assim, com esse tipo de energia. Assim, eu já fui algumas vezes em cemitério e, poxa, uma energia muito forte, o local é muito triste. Mas realmente, as pessoas que trabalham lá são bem acostumadas com isso. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.